Bem, rapaziada, o livro que eu trago hoje é esse aqui, ó. O Sonho de Mendeleev, de Paul Strater. Esse autor também ele é responsável por outras duas séries. Uma série intitulada Cientistas e Filósofos em 90 Minutos. É uma série bem pequenininha, né? Porque pressupõe-se que você vai ler o livro em 90 minutos. Só para vocês terem uma noção, eu tenho aqui dois exemplos, ó. Tem esse aqui do Oppenheimer. Vocês podem ver, ó. É bem fininho mesmo. E do filósofo Bertrand Russell. Mas deixa isso aqui de lado, porque hoje o livro é O Sonho de Mendeleev. O livro O Sonho de Mendeleev eu achei um livro muito bom, né? Para quem não conhece, Mendeleev foi aquele que formulou a tabela periódica. Então, nada mais óbvio que o livro falar do desenvolvimento de todos esses elementos que possibilitou então a formação da tabela periódica. O autor ele faz uso de uma prerrogativa bem conhecida, que é tentar falar do fim da história inicialmente. Então ele começa falando de como Mendeleev começou a arrumar todos os elementos conhecidos em sua época na tabela periódica. Depois, então, ele corta, né, e começa a narrar o desenvolvimento da história da ciência ocidental com os filósofos gregos. Esses filósofos, né, apesar de terem datado há 2.500 anos atrás, mais ou menos, as suas ideias foram tão poderosas que até hoje a gente, na cultura pop, costuma relacionar a grandiosidade, o poder de elementos como a terra, a água, o fogo e o ar, como se esses quatro elementos fossem a composição de tudo que nós conhecemos hoje. Em seguida, o livro, então, ele passa a contar a história do desenvolvimento da alquimia, né? O que foi essa questão da alquimia? Foi a procura do ser humano de tentar obter ouro de qualquer coisa. Eles acreditavam então que o ouro ele era a substância mais pura de tudo, e foi a partir desse conceito de pureza onde a química ela houve um grande desenvolvimento. Então, por exemplo, a destilação, que é um processo de purificação de substância, ele só veio na tentativa daqueles alquímicos de obter o ouro. Em seguida, dentro ainda da alquimia, ele conta a grande importância que deu a cultura árabe à química. Então, não é coincidência todos esses radicais que a química emprega a própria palavra alquimia, como também álcool e álcali. Tudo isso veio da forte contribuição que a cultura árabe deu à química como nós conhecemos hoje. Uma outra parte também que o livro passa é da história de Paracelso. Eu, como farmacêutico, sugiro fortemente a você, aluno de farmácia, que leia, né, uma vez que Paracelso foi uma figura extremamente contraditória e muito dificilmente você vai ter um professor que fale da pessoa Paracelso. A grande importância de Paracelso foi que ele desenvolveu a ideia de que você poderia curar doença a partir de substâncias químicas. Essa área ficou então conhecida como a iatroquímica. Além disso, foi em cima dessa ideia que a química ela alavancou seu desenvolvimento, até porque antes não se tinha, muito rigor de você purificar. Então foi Paracelso que veio com essa ideia de que para que houvesse uma cura, para que você tivesse uma metodologia de cura, era imprescindível que o seu composto ele fosse o mais puro possível. Para hoje, isso faz sentido, mas naquela época não se tinha tanto rigor da pureza das substâncias. Outra característica bem interessante desse livro é que, como ele narra
o desenvolvimento da tabela periódica, ele também vai perpassar o nome de vários elementos, a origem do nome de vários elementos. Então você tem, por exemplo, o antimônio, né, que veio da palavra antimonge, uma vez que esse tipo de elemento ele causava a morte de vários monges. Outra característica muito marcante desse livro é que ele, além da parte científica, ele tenta a todo momento localizar no tempo esses cientistas. Então isso traz uma visão social também do trabalho do cientista. Então, por exemplo, pode-se entender o porquê que hoje nós temos muito poucas mulheres na ciência. Isso, na verdade, veio de alguns cientistas como Newton, Robert Boyle, que, coitados, eles eram maluquinhos da cabeça e não deixavam, eles tinham ojeriza às mulheres, eles achavam que as mulheres eram a origem de todo o mal da sociedade. Dessa época, talvez, um dos cientistas que mais foi complacente com a ajuda de mulheres foi Lavoisier, o francês. Tanto que um dos retratos mais conhecidos de Lavoisier é aquela onde está ele e a sua esposa Marie Lavoisier. Tem até nesse livro aqui, ó. Esse retrato ele é bem famoso com relação a isso. Marie Lavoisier ela teve extrema importância na carreira científica de Lavoisier. Só para vocês terem uma noção, Lavoisier ele não sabia inglês, né? E Marie, ela que traduziu todos os artigos do francês, né, do Lavoisier, para o inglês e vice-versa, permitindo então que Lavoisier ficasse informado a respeito do que estava ocorrendo na área científica no mundo. Não só isso também, mas Marie Lavoisier ela também atuou em conjunto com seu marido, tanto no planejamento quanto na execução de vários experimentos científicos. Infelizmente, essa história não teve um final feliz, porque Lavoisier ele era um aristocrata em plena Revolução Francesa. No seu julgamento, então, o juiz proferiu sua sentença justificando que a República não precisava de cientistas. Parece até um país que eu conheço hoje. Ele foi, então, condenado à guilhotina e, em sua execução, um grande matemático da época, Lagrange, disse o seguinte: 1 minuto para cortar aquela cabeça, e talvez 100 anos não nos deem outra igual. Profundo, hein? E em sua parte final, o livro ele faz, né, uma pequena biografia de Mendeleev e como ele conseguiu organizar todos os elementos de uma forma lógica que hoje nós conhecemos a tabela periódica. Bom, Mendeleev, pelo próprio nome sugere, ele era russo e, não obstante, morava na Sibéria. Então ele saiu da Sibéria. Imagina o que é você sair da Sibéria porque as condições são inóspitas. E a mãe dele, tentando garantir a melhor educação do filho, foi até São Petersburgo, de carroça. Só para vocês terem uma noção, da Sibéria até São Petersburgo são 2.500 quilômetros. Você imagina fazer todo esse percurso de carroça em um inverno rigoroso. Quando chegou em São Petersburgo, ela veio então a falecer. E em seu leito de morte, ela disse para Mendeleev: abstenha-se de ilusões. Insista no trabalho e não em palavras. Busque pacientemente a verdade divina e científica. Bom, depois dessas palavras, eu acho que qualquer pessoa iria ter que descobrir uma coisa muito boa. Mendeleev ele arranjou muitas inimizades, mas também, né, o cara era russo. E essa sua posição forte dificultou muito que a comunidade científica aceitasse a sua proposição de organização dos elementos em uma tabela periódica. A sua organização dos elementos de uma forma periódica em uma tabela foi tão forte que em sua época não se conhecia todos os elementos. Então ele deixou lacunas onde ele já descrevia que aquele elemento teria que ter certa densidade e certo comportamento químico.
E o que pasmou, né, o que deixou boquiaberto os cientistas mais tarde, é que todos os dados experimentais batiam certinho com aquela previsão que ele fez. Bom, apesar de eu ter gostado bastante do livro, nem tudo foi um mar de rosas, né? Esse foi um dos livros onde eu encontrei mais erros. Contudo, um dos piores erros, ele encontra-se na página 25. Então, assim, eu não sei se o erro é do autor principal ou se foi na tradução. Bem, eu vou ler um trecho do erro para eu explicar para vocês, então. Então, vem assim. Leucipo que fez a pergunta. A matéria é discreta ou contínua? Em outras palavras, é possível avançar dividindo as coisas indefinidamente ou se chega a um ponto em que elas se tornam indivisíveis? O problema aqui está, né, nessa construção onde está relacionando a parte de ser indefinido com a matéria ser discreta e a parte de ser indivisível com ela ser contínua. E isso, na verdade, está trocado. O que deveria ser é que se a matéria é discreta, então ela chegará a um ponto indivisível. Ou, se ela é contínua, então ela será dividida de forma indefinida. Tome cuidado, porque existe um erro conceitual grave. Fora esse erro, os outros, né, eles são erros tipográficos, e aí dá até para perdoar, mas eu acho que a editora Zarra, ela deveria ter um maior cuidado com seus profissionais e numa conferência, né, uma vez que a quantidade de erro aqui, olha, eu leio bastante e esse foi um dos primeiros livros que eu vi com essa quantidade de erros num livro só. Bom, gente, chegamos ao final aqui de mais uma resenha. Espero que vocês tenham gostado. E para me incentivar, né, a continuar esse trabalho, dá uma curtida aí, faça qualquer comentário, uma boa, valeu, e compartilhe também nas redes sociais. Até a próxima!